Boa noite, mais uma live. Louvamos ao Senhor pela palavra que tem nos dado. Sou pastor Manuel Carlos Ramos, Igreja Presbiteriana do Brasil, São José dos Pinhais, Jardim P. Uma grata alegria e satisfação estar convosco nessa noite, abençoando a Igreja do Senhor. A todos nossos queridos irmãos, Deus abençoe fortemente. E aos amigos, Deus seja com todos. Oremos. Senhor, nos capacita nesta noite para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Seja uma noite de grandes maravilhas, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus, na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Abramos nossas Bíblias, o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso do 15 a 17. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. O que é o Espírito Santo? Vamos falar nesta noite sobre o tema O Espírito Santo em nós. 7 características do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que tem emoções, sentimentos, age em nossos corações com amor e carinho, segundo a misericórdia, bondade e graça. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, uma pessoa divina. O Espírito Santo, o Consolador, tem prazer e alegria em sustentar a igreja, consolar o seu povo em um tempo sombrio de tantas tristezas, opressões, dores. É nesse momento tão especial que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós para trazer alegria, mas uma alegria diferente, porque nós conhecemos o poder extraordinário da pessoa do Espírito Santo de Deus. E ele nos consola, nos traz paz, segurança. Ele nos conduz para as conquistas. O Espírito Santo é Deus, com seus atributos, que age de uma forma sobrenatural. A primeira característica do Espírito Santo, ele fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. O Espírito Santo, segundo seu atributo, é Deus. Sua presciência, sua competência. Ele conhece nosso ser.
ele é um investigador. O Espírito Santo habita em nós com autoridade. Vejamos que quem tem ouvidos, a expressão ouvidos, é quem submete a autoridade suprema do poder do Espírito Santo de Deus na pessoa de Cristo. Segunda característica, ele intercede. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26. Vejamos, queridos irmãos, amigos, o quanto a graça, bondade e misericórdia de Deus na pessoa do Espírito Santo tem para conosco. Veja bem que ele diz, ele intercede. Do mesmo modo também o Espírito Santo nos ajuda na fraqueza. Em nossas fraquezas, todos nós somos debilitados, humanos, falhos. Mas é nesse momento que ele nos ajuda a compreender nossas debilidades humanas, incapacidades humanas, de entender o projeto de Deus, de satisfazer a vontade de Deus, de fazer a obra de Deus, de agradar a Deus, conforme o Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e ele satisfarás aos desejos do teu coração. Mas no versículo 5 do Salmo 37 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É necessário que nós entendamos que é pelo poder do Espírito Santo que você consegue entregar o caminho ao Senhor. O caminho da sua dependência mental, psicológica, o caminho da sua fé, o caminho da sua esperança, o caminho de suas convicções de fé. Terceira característica, ele testifica, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 26. A terceira característica é que ele testifica quando, porém, vier o Consolador. E ele veio. Jesus subiu, foi assunto aos céus. Mas ele disse, eu vos enviarei o Consolador para que esteja convosco. E o Espírito Santo, essencialmente, ele é Deus divino. Ele é poderoso. A quarta característica, ele guia. Não. Então ele disse ao Espírito, a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Atos capítulo 8, verso 29. Ele guia. O Espírito Santo guia, ama, protege, guarda, sustenta. O Espírito Santo, ele guia, ele não arrasta, como o mundo faz, como o diabo faz. O diabo, ele é diferente, ele arrasta, ele destrói, ele vem matar, roubar e destruir. Mas o Espírito Santo, que é Deus, ele guia, ele governa seus projetos, seus planos, seus ideais. Ele é bom, ele é maravilhoso, ele é nosso amigo. Portanto, ele guia. Então, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro, acompanha-o. Atos 8, 29. Observe que ele diz a Filipe. Ele comunica ao homem, ele nos dá conselho, ele sustenta, ele está em nossos corações. O Espírito Santo ilumina nossas mentes, orienta-nos o que fazer.
Sustenta nossos corações a palavra. Ele traz unção, autoridade na pessoa de Cristo. A quinta característica do Espírito Santo, ele ordena, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16, 6 e 7. Observa que ele ordena, e percorrendo a região de Frígia e Gálata, observa que ele impediu a realização desse trabalho. Ele impediu porque ele sabe o que é melhor para o reino de Deus. Ele sabe o tempo da vontade de Deus, naquele lugar, no tempo de Deus, para a realização do reino de Deus. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. O Espírito Santo é Deus Todo-Poderoso. A sexta característica, ele conduz. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13. Observa que o Espírito Santo, ele conduz. Quando vier o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem andado pela verdade? Você tem amado a palavra de Deus? Você tem respeitado os projetos de Deus na tua vida? Você tem orado, tem feito o que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração? Você tem orado, meditado na Bíblia, nesse tempo epidêmico, tão difícil de conviver e viver? É tempo de oração. Quantas vezes o Espírito Santo tem falado forte no teu coração e você tem rejeitado? Aceite, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo de Deus quando falar contigo, porque certamente você vai ouvir a voz de Deus, porque Deus fala. Deus falou com Moisés na sarça ardente. Deus falou com Abraão. Deus falou com Elias. Deus falou com Josué. Deus falou com Amós. Deus falou com Sofonias. Deus falou com o apóstolo Paulo. E Deus fala contigo também. Abra o teu coração e a tua mente. Sétima característica. Ele nomeia: cuidem de vocês, mesmos de todo o rebanho, pois o Espírito Santo os pôs como guardiões do rebanho, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Atos, capítulo 20, verso 28. Observe bem que a sétima característica do Espírito Santo, ele nomeia: cuidem de vocês, mesmo de todo o rebanho. Ele cuida dos rebanhos no mundo inteiro. O Espírito Santo é o agente de Deus. Ele é inteligente, competente para a realização da obra de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. É Deus. O Espírito Santo é Deus. Dr. Billy Graham, ele fala do Espírito Santo como algo ativando o poder de Deus em nossos corações. E ainda ele diz, Dr. Billy Graham: recebais a chama do Espírito Santo, não vos apagueis. É tempo de buscarmos a glória e a majestade de Deus na pessoa de Cristo, segundo a autoridade suprema do Consolador Espírito Santo. Você tem buscado a Deus?
Você tem orado? Você tem percebido isso na tua vida? É tempo de reflexão e é tempo de buscar a Deus na pessoa de Cristo. Deus abençoe. Oremos. Senhor, seja uma noite de bênção, de milagre, onde o Espírito Santo venha falar muito mais aos corações, porque ele fala, testifica, ordena, nomeia. Ele é poderoso porque o Espírito Santo é uma pessoa que tem emoções, sentimentos, e ele é Deus Todo-Poderoso. Que ele possa atiçar o fogo da glória, atiçar o fogo da majestade na igreja de Cristo, levantar a igreja, despertar a igreja que dorme em Cristo. Amém.